gente já começa, Du, falando de um assunto muito importante. Você vai à farmácia, né? Você já se sentiu perdido ali na hora de comprar um medicamento ou de comprar um remédio? Uma pesquisa do Procon São Paulo mostrou que muita gente não entende como funciona o preço dos medicamentos e nem sabe o que acontece com os dados que são fornecidos ali nas farmácias. A falta de informação preocupa e afeta principalmente quem mais precisa. Para a gente entender essa questão, nós vamos conversar agora com Georges Assad, que é o diretor do Procon de São José dos Campos, no interior paulista, e tira todas as nossas dúvidas. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ. Boa tarde, Raiane. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês na TV Aparecida novamente. No meu retorno ao Procon, acho que foi a primeira vez. É a primeira vez que a gente está se falando. É isso mesmo, seja bem-vindo aqui ao TJ e, claro, a emissora de Nossa Senhora Aparecida. Já começo te perguntando, Jorge, a pesquisa revelou que mais de 70% das pessoas não sabem que existe um preço máximo para os medicamentos. E isso é uma situação importante. Por que essa informação é tão pouco divulgada? Pois é, a gente precisa divulgar mais, né? Trabalhar sempre com o número de informações possível para que o consumidor, tendo em mãos informações, ele consiga ter direito, né, de escolher, saber onde ele vai comprar, como ele vai comprar, além do valor, condições de pagamento, se ele tem um plano de fidelidade para que ele tenha descontos, acesse esses descontos. Então, assim, as farmácias hoje em dia elas não têm interesse em fazer esse tipo de informação, prestar esse tipo de informação. E aí cabe aos PROCONs municipais, aos PROCONs estaduais, Brasil afora, fazerem as vezes. E é o que nós fazemos, né? Levamos informação e contamos muito com vocês da imprensa para estarem sempre do nosso lado, estimulando, levando a nossa mensagem e também trazendo as demandas dos consumidores para cá. Jorge, boa tarde, que seja a primeira de muitas vezes aqui no TJ Aparecida, viu? Perguntar para você, na pesquisa, apenas 14% dos ouvidos disseram saber como suas informações pessoais são usadas pelas farmácias. Esse é um dado importante, né, Jorge? Porque isso viola a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Pois é, viola sim. Prazer, Eduardo, estar aqui contigo. Nesse meu retorno ao Procon, esse ato que fiquei na saúde por 2 anos, foi muito bom também trabalhar na saúde, mas Procon realmente é a minha casa, me sinto muito à vontade de estar aqui. Sempre militei na área de direito do consumidor, como advogado, e hoje, voltando a dirigir o Procon, faço com muita satisfação. As pessoas não sabem realmente, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, em vigência desde 2018 para cá, visa realmente proteger os dados dos cidadãos. A gente sabe que viveu agora, em poucos meses, um escândalo do INSS com vazamento de dados de todo mundo. As pessoas, os pensionistas, os aposentados, sofreram demais com essa situação e que nós aqui do Procon de São José e o Procon estadual também, nós estamos combatendo esse tipo de prática, né? Proteger os dados dessas pessoas para que ninguém tenha nenhum dissabor. Na pandemia, muitos empréstimos consignados assolaram, né, perturbaram demais as famílias, prejudicaram ainda mais, se não bastasse a própria pandemia, a gente ainda teve esse vazamento de informações, com empréstimos consignados sendo realizados sem autorização dos consumidores, né? Então, muita gente deixou a casa porque não tinha condições de bancar, perdeu o emprego, voltou a morar com os pais, ainda carregando mulher e filho também, e dependiam única e exclusivamente daquele rendimento mensal dos seus pais para que poder se alimentar, inclusive. E aí veio uma covardia por parte dos bancos, né, que faziam esses empréstimos consignados, colocavam dinheiro na conta dos correntistas e isso virou uma banalização. Então, a gente tem que combater isso, os dados têm que ser resguardados, né, os consumidores, querendo, eles podem autorizar essa concessão dos dados, mas não pode ser feito de maneira arbitrária. Jorge, para a gente finalizar aqui, né, a entrevista, a gente agora queria que você, como porta-voz do Procon, falasse para os consumidores, né, quais os cuidados ali na hora de fornecer os dados em troca, muitas vezes, do próprio desconto na farmácia. A fidelidade pode existir, Raiane. O consumidor pode sim ter um cadastro em alguma farmácia e com isso ele ganhar. Quanto mais ele comprar, mais ele ganha de desconto. Isso pode acontecer, né, desde que seja combinado. Tudo que é combinado não é caro, né? A não ser o empréstimo bancário, vai ser sempre caro, não tem jeito, né? Mas tem que ser combinado com o consumidor, tem que ter autorização expressa deste consumidor para que seus dados sejam compartilhados ou não.
Então, um dado importante, uma dica importante é, quando o consumidor for abordado com esse tipo de pergunta e de prática, perguntar o porquê. Né? Se ele não for um consumidor que tenha esse lastro de relação comercial com esse estabelecimento, com essa farmácia. Fora isso, ele não é obrigado a fornecer seus dados. Se acontecer qualquer tipo de constrangimento, os PROCONs estão de portas abertas para receber esse tipo de demanda e para aí sim tomar as dores, sentir as dores dos consumidores lesados e ir para cima dos fornecedores que estiverem abusando. Muito obrigado pela sua participação, esclarecendo muito importante essa relação, né, que as pessoas, consumidores, têm hoje com farmácias e drogarias. Muito boa a sua participação aqui, eu agradeço. Boa tarde para você, uma ótima semana, seja sempre bem-vindo, viu, Jorge? Obrigado, Eduardo, obrigado, Rayane. Vocês estão de parabéns pelo programa, fazendo a ponte entre o poder público e os munícipes e também o caminho inverso, né, da população com o poder público. Informar nunca é demais, a gente precisa realmente desses porta-vozes e dessas pontes que nos ligam. E vocês estão de parabéns com esse programa que vocês vão fazendo, de extrema utilidade pública. Que Deus os abençoe bastante, que Nossa Senhora Aparecida esteja sempre presente nas suas vidas. Amém. Obrigada. Você tem a todos também aí.